Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos começar uma semana aqui maravilhosa? Estava ali esperando, né, para a gente fazer aqui a nossa introdução. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Josane Jesus, seja muito bem-vinda. Já ficou ali fixado? Não. Ô, bênção, né? Aqui a gente às vezes quer fixar alguma coisa, não fica nada. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu estou aguardando você para a gente já começar aqui a nossa partilha. Enquanto eu vou fazendo aqui a partilha, eu convido você para estar aí colocando o seu dedinho aí nessas emoções, né? Coloca as emoções aí para subir, que o próprio Instagram vai entregando essa live, né? Nós vamos começar uma nova semana e eu estou aqui para servir você com aquilo que eu gosto, né? Eu sou Maria Viana, eu moro na cidade de Santos, sou casada, tenho 2 filhas e gostaria mesmo de estar compartilhando e partilhando com você assuntos que a gente vai buscar para estar se desenvolvendo. Eu quis, mais uma vez, continuar aqui na linha, né, do Napoleão Hill. A gente já vem das 16 leis do sucesso, mal terminamos ela na sexta-feira e hoje nós vamos passar uma semana falando sobre o seu livro, a sua obra maravilhosa, né? A sua contribuição para o autodesenvolvimento, para o conhecimento. Uma obra ali psicológica maravilhosa. Para a psicologia, uma coisa extraordinária. Então, muita gente tem aí um medo, eu mesmo tive, né, de querer conhecer. Antes de você se autoconhecer, você tem esse medo de estar se afastando aí do seu divino. E a gente vai ver no final dessa leitura que, muito pelo contrário, a gente vai estar cada vez mais próximo de Deus. A gente vai deixar de estar amedrontado, né? Então, eu estou convidando você, mais um instantezinho, por favor, eu estou convidando você para a gente iniciar essa semana, e essa semana eu pretendo também acabá-la, mas iniciar essa semana falando do livro O Mais Esperto que o Diabo, tá? Do Napoleão Hill. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você estava chegando e não estava vendo, seja muito bem-vinda. Joana Dark, Loise, seja muito bem-vinda. Amo ter vocês novos aqui. Como é bom, tá? E eu tô indo no perfil de vocês ali com o tempo que tá me sobrando para eu poder estar conhecendo cada vez mais, tá? Então, hoje nós vamos iniciar aqui, né, o mais esperto que o diabo. Eu tô querendo trazer mesmo o meu povo, né, que já me segue aí há algum tempo, pra gente estar avançando, pra gente cada vez mais estar se desafiando, tá? Boa, perfeita e agradável tarde. Exatamente, essa é a vontade do Senhor para mim e para a sua vida, viu, amiga? Seja muito bem-vinda, a casa é nossa. Hoje nós vamos trabalhar sobre essa interpretação desse livro do Napoleão Hill, na mesma linha das últimas 2 séries que a gente vem fazendo, né? Então eu fiz ali os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes do Steve Covey. Eu tive ali uma coisa maravilhosa, uma transformação muito boa. De repente eu vim ali também para as 16 leis do sucesso do Napoleão Hill com a releitura do Jacob Petrie. Essas lives que eu estou trazendo hoje também, essa semana toda, ela vai ter muito ali, seja bem-vinda, Ari. Essas lives, ela vai ter muito ali, graças a Deus, o suporte, né? O aporte do Jacob Petrie, porque eu amo, né? Joana, o Val James recomendou esse livro para os seus seguidores. Como é que a gente pode dizer? Libertador, tá? Ele é um livro libertador. Sejam todas muito bem-vindas. Então, a gente vai estar aqui, ó. Nós vamos estar nesse livro. Eu vou trazer muito o conteúdo, não do livro, né? Filha, pega o livro aí pra mim. Algumas coisas eu gostaria de estar lendo pra vocês, porque assim, é incrível, né? Quem puder, pode estar realmente, ó, lendo esse livro, porque esse livro é libertador, né? E a gente também eu vou estar trazendo muito aqui as sínteses, né, do Jacob Petrie, porque quem não conhece, quem puder ter oportunidade, é muito bom que vá conhecê-lo, tá? Então, ele é um grande estudioso ali do Napoleão Hill. Fez a releitura das 16 leis do sucesso, que é As 16 leis do sucesso é o quê? São 8 livros que o Napoleão Hill fez, as leis do triunfo. Só que o Jacob foi lá, estudou toda a obra do Napoleão, não só apenas a lei do triunfo, e fez uma releitura, fez uma repaginada, né? Para a gente poder estar colocando num tempo mais atual aqui. E ele fez também que eu ainda vou trazer, né? O Poder da Manipulação, releitura do Príncipe de Maquiavel. Essa eu ainda não fiz, tá? Mas hoje eu vou me aportar muito aos ensinamentos e o ponto de vista de como ele dividiu isso em 5 aulas. Eu também vou trazendo uma aula a cada dia para a gente poder chegar no final, tá? Esse livro é fantástico, realmente a gente fica sem palavras. Mas eu quero trazer muito aqui o olhar do meu mentor, para poder a gente sair do livro e conseguir trazer para o nosso contexto, tá? Então esse é um dos materiais, né,
que estão disponíveis para todos que fazem parte ali da escola online, do Clube dos 5%. Então, quem entra vai encontrar, Lucicléia, seja bem-vinda, vai encontrar ali esse material fantástico sobre esse livro, né? E tantas outras coisas que tem ali no Clube dos 5%. Quem não pode, quem não consegue entrar, porque agora mesmo está fechado, né? Para poder você não conseguir entrar, você pode estar lendo o livro, você pode estar ouvindo o audiobook, ou você pode também estar vindo aqui nas minhas lives mesmo, né? Tá pegando esse material que eu tô trazendo, tá? Agora mesmo, hoje a gente vai ter aula ao vivo, né? A gente tá vendo a essência, mas baseado ali no Poder do Agora, do Eckhart Tolle, tá? Essa obra, né? Essa obra aqui do Napoleão Hill é meio estranha, tá? O Napoleão Hill, ele fez uma entrevista com o diabo. E é bom que a gente entenda, né? Alisson, seja bem-vindo. É bom que a gente entenda o que é essa entrevista com o diabo, né? Qual o papel do diabo nesse momento? Qual o papel dele nessa hora? A gente precisa entender. Seja bem-vindo, viu, garoto? A gente precisa entender se a gente conseguir entender qual o papel do diabo nesse momento e o que é o diabo nessa obra, a gente vai sair daqui muito melhor, com a nossa mente totalmente em libertação, né? A gente vai trabalhar aí a nossa mentalidade do jeito que tem que ser. Você se torna o dono dela. Então eu lhe convido, né, para não se deixar, assim como diz o meu mentor, não se deixe alienar, não deixe o diabo alienar a sua mente. Seja bem-vinda, Marlene. Então não deixe o capeta alienar a sua mente. Como é que o capeta aliena a sua mente? Ele lhe rouba, você se esforça para estar no lugar, mas a sua atenção não está ali. Então, se você conseguir ficar aqui comigo, né? Porque você está comigo. Então, se você conseguir estar comigo, se você pegar o livro para você ler, se você vê que você está se distraindo, ou você faz tudo para vir para o Poder do Agora e continuar lendo, ou você para. Se você está ouvindo e você está se distraindo, você também para, porque mais uma vez ele está lhe sequestrando. É um sequestro da sua mente, tá? Então não se disperse. Se você está aqui comigo, não se disperse, não se distraia, tá? Você precisa tomar conta do seu pensamento, tá bom? Se você toma conta do seu pensamento, se você é o dono dele, você está tirando esse poder da mão do seu inimigo. Então, é uma obra estranha por isso, né? Porque o Napoleão, ele faz essa entrevista com o diabo. Quando o Napoleão pergunta ao diabo, né, quais os seus maiores inimigos, nessa entrevista que ele tem, ele responde que os maiores inimigos dele são as pessoas que pensam livremente, porque a função dele, o trabalho dele, o ofício dele é dispersar as pessoas. E aí, quando ele dispersa as pessoas, então se hoje eu quero que você esteja comigo, procure não se dispersar, porque esse é mais um trabalho dele, tá? Essa semana, a chance da gente se desvencilhar e de deixar de ser escravo, de se encontrar e ver quantas vezes nós deixamos, né? Se a gente estiver aqui bem focado mesmo, você vai encontrar os momentos em que você deixou de fazer muitas coisas e deixa de fazer muitas coisas mesmo, sempre se colocando em segundo plano, sempre quando vai fazer alguma coisa ainda é para os outros, não se permite nada. Por quê? Às vezes você não se permite estar numa live porque está faltando fazer alguma coisa, porque outra pessoa vai chegar. Você não se permite assistir um conteúdo de qualidade porque você acha que você está perdendo tempo. Você não se permite estudar, você não se permite fazer uma terapia. Você não se permite nada, ou porque acha que não tem tempo, ou porque você acha que não tem merecimento. Tudo isso já é atividade dele, tá? Por quê? Porque se você talvez se dedicasse àquele momento para estar assistindo um conteúdo de qualidade, estar estudando, para poder estar modificando, você ia estar avançando. Então, quanto mais você pudesse fazer isso, mais você tira o poder dele. Então, a gente fica sem coragem de investir tanto o tempo na gente, que é o nosso bem mais precioso, como também a gente fica sem coragem, sem vontade de querer investir num curso, numa terapia, numa mentoria, mesmo sabendo que aquilo ali ia mudar a tua vida, tá? Quantas vezes eu quero chamar a sua atenção, quantas vezes você já se sentiu com insegurança, a insegurança lhe atacando, lhe tirando o sono de madrugada? Quantas vezes você não acordou do nada para estar pensando em problemas existentes e em problemas que você está criando com medo do futuro?
Então, a tua atividade de pensar, o teu pensamento, aquele momento, não é você quem está fazendo, tá? Trazendo aquelas coisas que aconteceram, trazendo coisas do seu passado, não interessa que seja muito longe ou muito perto, mas aí o inimigo, ele vai trazendo isso e vai fazendo você remoer tudo isso, para no outro dia você já acontecer de levantar-se sem vontade, sem coragem, desmotivada. Todo mundo dormiu, todo mundo descansou, todo mundo tem uma página branca para escrever, para se levantar e para fazer. Só que aí você se sente, não dormiu direito, tá amedrontada, tá com medo, tá sem querer enfrentar nada. Por quê? Porque ele já eliminou minando, né? Não eliminou, ele minou as suas forças, tá? Então, quantas vezes a gente se sente assim atacado pelas madrugadas da vida, remoendo o passado, com as coisas que aconteceram de errado, e a gente não se liberta daquilo, tá? Então, essa é uma das primeiras coisas que o inimigo gosta de fazer para você. Quando o inimigo é perguntado qual a sua maior arma, o que é que você mais gosta de fazer e quais são os seus maiores inimigos, o maior inimigo dele é exatamente aquele que consegue pensar, tá? Então, uma outra coisa também que Napoleão conseguiu, Napoleão, né, segundo ele, são as atividades do diabo nesse momento que estão agindo na nossa vida. Esse é o convite que eu estou fazendo para você essa semana, para a gente tentar entender que ideia foi essa de Napoleão, né? Querendo lembrar sempre a vocês que o que eu estou trazendo aqui, vou estar aportada no livro, mas eu também vou estar aportada muito, e dou graças a Deus, glória a Deus que o Jacob, ele fez essa leitura, deixou para a gente, e por ele deixar para a gente, eu vou pegar no linguajar dele e vou trazer para vocês. Se você tem a condição, ou se você é um dos alunos dele de estar ali no clube dos 5%, maravilha, você pode até estar me ajudando. E se você não é, você vai também estar podendo desfrutar disso aqui, tá? Então, lembrá-los mais uma vez, né, que a maneira que a gente tem para abrir melhor aí essa nossa mentalidade é junto aqui do Jacob. Por quê? Porque ele faz essa releitura, ele traz pra gente de uma maneira mais assertiva, ele vai ali mais profundamente, não é só como você lê o livro, é um bate-papo onde ele vai estar trazendo pra gente, tá? Então eu tô transmitindo esse conhecimento através ali do seu olhar, tá? Espero que faça sentido para vocês, assim como está fazendo sentido para mim. Não só o livro e a minha interpretação, o livro, mais a interpretação já de um grande mentor, de um grande escritor ali, o seu olhar crítico, mais o meu entendimento para poder estar trazendo para vocês, tá? Então, a gente falando dessa obra aqui, ó, Napoleão Hill, né, o mais esperto que o diabo, Napoleão, em 1928, ele também fez as 16 leis do sucesso, né, que foi essa última série que a gente fez com a releitura aí do Jacob. Então, as 16 leis do sucesso, para ele fazer, ele estudou mais de 20 anos, ele entrevistou milhares de pessoas mesmo, em todos os seus eventos, e entrevistou milhares também de grandes cases de sucesso. Muita gente aí famosa. Então, durante esses 20 anos, ele encontrou o que é que tinha de comum entre essas pessoas para poder fazer sucesso. Seja bem-vinda, Elaine. Então, ele publicou as 16 leis do sucesso, e aí em 1929, ele publicou isso em 1928. Foi o sucesso do momento. Em 1929, ficou por uns 2 anos sendo sucesso. Em 1929, os Estados Unidos entrou na maior recessão, né? Como a gente estava aqui praticamente entrando nessa época aí de Covid, né? Todo mundo estagnado, todo mundo perdendo emprego, todo mundo parado, as empresas fechando, então, mais ou menos daquele tipo. Só que lá foi muito sério, né? Os Estados Unidos entrando, depois de um ano que ele tinha lançado as 16 leis do sucesso, Napoleão escreveu esse livro, ele ficou ali durante a recessão, né? Sendo ainda muito sucesso, só que o Napoleão, ele se sentiu muito envergonhado. Por quê? Porque a recessão estava muito grande, ele viu que todo o conhecimento que ele tinha por ter escrito as 16 leis do sucesso, tudo o que ele estava ensinando, ele não conseguia colocar em prática. Ele sabia, mas ele não conseguia colocar em prática. Ele não tinha força, ele tinha a vontade, ele tinha tudo, mas uma força negativa sugava ele. Então, na introdução desse livro, né, eu gostei muito, porque ele foi trago aqui, feito, né, pelo Tiago Negro, né? A introdução dele, ela é feita, para quem não conhece o livro, ela é feita pelo Tiago Negro, tá? E o Tiago Negro, ele coloca muito, né? Ele coloca muito que a gente também, quantos de nós não sabemos o que é que a gente tem que fazer, a gente sabe de cós salteado. Ele coloca assim, ó. Você já parou para pensar por que nós sabemos fazer
Nós sabemos o que fazer, mas a gente não faz, né? A gente gostaria de ter, mas a gente não busca. Tudo o que a gente quer, a gente sabe. E o que mais impressionava o Tiago também era exatamente isso. A gente sabe, mas a gente não faz. Então, nessa introdução feita aqui no Brasil pelo Tiago Negro, ele começa questionando quantos de nós sabemos exatamente o que fazer, mas assim mesmo nós não fazemos. As dúvidas que a gente tem e as soluções que a gente poderia encontrar são sempre as mesmas. Passa ano e sai ano, entra pessoas e sai pessoas, só que as dúvidas são exatamente as mesmas. E as soluções também são as mesmas, tá? Então o Tiago é uma pessoa muito conhecida aqui nas redes sociais e ele também terminou fazendo um trabalho como o do Napoleão Hill. Ele quis, antes de conhecer o Napoleão Hill, ele quis saber como é que as pessoas, qual o código da riqueza. E ele pegou do bolso dele mais de R$1 milhão e foi passar, entrevistar pessoas. Numa dessas ele conheceu que também o Napoleão Hill também tinha feito isso. E aí ele passou a ser também um estudioso aí de sua obra, tá? Quando ele fez a mesma coisa com o dinheiro do bolso dele, né, e começou a entrevistar e descobrir o que essas pessoas tinham feito, ele se torna, e Paiva, Jane Paiva, seja muito bem-vindo, ele se torna o Tiago Negro, ele se torna ali como o Jacob, grandes estudiosos aqui do Napoleão Hill, tá? Esse livro do Napoleão Hill é a obra mais completa dele sobre autoconhecimento. É uma obra generosa de psicologia que ele deixa. E a nossa mente, como é que a nossa mente funciona? Para a psicologia isso foi maravilhoso, tá? A proposta que ele também faz é que quando a gente terminar de ler esse livro, a gente, ao invés de ter, como muitos podem ter medo por conta né, uma entrevista com o diabo, quem já viu isso, né? Então, por medo, às vezes não se aproxima, ao invés da gente se afastar de Deus, a gente vai estar muito mais conhecendo de Deus depois da leitura desse livro, tá? Então, durante a recessão, vamos entrar no conteúdo, né? Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos. Durante essa recessão dos Estados Unidos, o Napoleão Hill, mesmo com muito conhecimento, ele não tinha essa força para estar reagindo, tá? O estado de espírito dele não dava força. E a gente viu aí, nas 16 leis do sucesso, já que era do Napoleão, que uma das coisas para você criar a sua realidade é exatamente a força do seu pensamento. É o foco do pensamento, o foco, a atenção do teu pensamento onde está. Então ele sabia. Dani Mesquita, seja bem-vinda. Então ele sabia, o Napoleão, ele sabia o que fazer para sair daquela recessão. Ele tinha todas as armas, porque ele tinha feito o maior best-seller, ele tinha feito ali as 16 leis, mas ele não conseguia. O estado de espírito dele era muito fraco, ele não conseguia. Então, ele, no momento em que ele mais estava precisando, que era o momento em que ele estava quebrado, e quantos de nós ou não já quebrou ou vai passar por algum perrengue na vida, então nesse momento que ele estava muito aperreado, estava se sentindo de verdade um fracassado, se sentindo envergonhado e humilhado, porque tinha estudado todos os cases de sucesso, estava ali colocando, né? E a história está requerendo se repetir. Estados Unidos está começando outra recessão. Bebe água, Maria. Gratidão. Olha, ele se sentia naquele momento muito envergonhado. Você imagina? Você ensinar as coisas para os outros e você não conseguir fazer. Então ele tinha escrito essa primeira filosofia do sucesso, né? E agora estava vivendo uma situação muito ruim e não conseguia colocar as coisas que ele conhecia em prática, tá? Algumas vezes, e ali nas obras dele a gente vai ver, e durante as 16 leis do sucesso que a gente viu a semana passada, a gente falou muito de mente mestra, né? E o Napoleão, ele já tinha esse costume de fazer mastermind, né? De fazer mente mestra com pessoas que até mesmo já tinham morrido, tá? Então, algumas vezes ele percebeu que não estava colocando isso em prática. Agora eu e você, quando é que a gente também percebe que sabe das coisas, né? A gente sabe que sabe, mas a gente não consegue fazer. Você sabe o que fazer, mas você não consegue, tá? Então, alguma coisa vai paralisando ali a gente. Esse era o estado de espírito de Napoleão. Então, o que é que ele fez? Com o histórico de fazer mastermind, tanto com as pessoas vivas como com pessoas mortas. Maria, mas era espiritismo? Não. Ele simplesmente, você pode pegar. O que é que a gente está fazendo aqui? Mastermind com ele, a gente está fazendo mente mestra com ele. Qual foi o legado que ficou no livro? Qual foi o legado que ficou numa live? A pessoa passa, a sua obra não passa. Então você pode acessar a mentalidade dessa pessoa através da sua obra. Então ele já tinha feito ali Thomas Edison, quantas pessoas grandes ele tinha feito ali? Abraham Lincoln. Então ele, numa dessas, né, de fazer mente mestra com essas mentalidades grandes, seja bem-vinda, Angel Pix. Então ele, numa dessas, é aí onde acontece essa entrevista.
ele vai acessar, ele está naquele momento entre as mentes, fazendo mentalidade, porque para você fazer mente mestra, você tem que estar você e outras pessoas, ou outra pessoa, pensando com o foco da atenção para procurar uma solução e de comum acordo vão agir. Então é quando você acessa a palavra, você acessa alguma coisa e você se deixa agir de comum acordo com aquilo. Então ele estava nesse estado de espírito quando ele se isolou e foi procurar fazer mentalidade, procurar mente mestra com esses grandes mestres aí. Pessoas que já tinham morrido, não importava se há pouco tempo ou há muito tempo. Então ele usava desse poder da imaginação para estar acessando a imagem real dessas pessoas, e foi numa dessas situações de isolamento onde ele estava acessando essas mentalidades, assim como já é na palavra, assim como Jesus precisou se afastar de todos e foi fazer um isolamento, né, de 40 dias, e ali também o inimigo veio para tentar a sua mentalidade, tá? Então ele teve ali a sua mente também testada, ele teve ali o seu diálogo com o diabo. Do mesmo jeito foi Napoleão Hill, tá? Então, se a gente for investigar aí a história da humanidade, a gente vai acessar uma linha de tempo que vai levando essas pessoas, que de tempo em tempo elas eram testadas para passar por alguns períodos de coisa negativa. Se você, não quero fazer não quero ir muito longe na humanidade, eu não quero ir nas pessoas, pega a palavra, que aí você vai ver o que aconteceu com aquelas gerações, de quanto em quanto tempo elas precisavam passar por grandes perrengues para poder depois elas vencerem, tá? Então, quando essas pessoas enfrentavam essas adversidades com esperteza, assim como Jesus também foi esperto com o diabo e ele deu as respostas que ele tinha que dar, ele pôs o diabo no lugar dele. Irislene, seja muito bem-vinda. Então ele lá no deserto, o diabo perguntava, ele não foi brigar, ele não foi debater. O diabo dizia, ele tinha a palavra para dar de volta para o diabo. O diabo dava uma passagem, ele dava uma outra de volta. Então ele tinha conhecimento, ele não se deixava bater, ele sabia o que estava falando, tá? Amo esse livro, já li com uma turma abençoada, muito bem, tá? Então durante esses 40 dias que Jesus também estava no deserto e que o diabo tentou, foi a mesma coisa com Napoleão. Ele estava vivendo aquela situação, ele sabia o que fazer, mas ele não conseguia, porque ele tinha essa força negativa, essa força puxando ele para baixo, e aí ele já tinha o costume de fazer mente mestra, ele foi fazer, né, essa entrevista com o diabo. Assim como o diabo, né, por não ter aparecido em sua semelhança, a gente fica pensando, mas será que ele sentou-se ali numa pedra com Jesus e foi conversar com ele? Será que com Napoleão também ele conseguiu se sentar, né? Ou se foi apenas um produto da sua imaginação? No próprio livro ele cita, isso aqui pode ter sido apenas um produto da minha imaginação, ou pode ter acontecido de verdade. Ninguém vai saber isso nunca, né? Nós nunca vamos ficar sabendo. E qual a importância que isso tem? Se foi o demônio, né? Como é que a gente diz? Encarnado ou desencarnado, se foi em forma de pensamento, não interessa. O interessante aqui, o que é realmente importante, é o conteúdo das revelações que o Napoleão Hill traz, né? E como é que a gente pode estar aprendendo e trazendo isso como lição para a nossa vida, né? Porque se você acessa esse livro, qualquer um livro, você está fazendo mente mestra com a pessoa que o escreveu. Você está fazendo mastermind, você está buscando, você está bebendo da obra dele. Então, se a gente pode aproveitar, você não precisa saber provar, né? Buscar ali, se interter, se desviar. O diabo, ele não quer que você se perca tanto, ele só quer apenas lhe distrair. Se você se distrair, se você não aguentar essa voz aqui aveludada, eu sinto muito por você, mas você pode ler e você vai ter um conteúdo extraordinário. Você pode estar ouvindo o audiobook, mas se você vir aqui, eu vou lhe dar um presente a mais. Eu vou estar trazendo aqui a síntese do meu mestre, né? Eu vou estar trazendo aqui o olhar crítico do Jacob Petri, tá? Um escritor ali de best-sellers, de mais de 5 best-sellers. Então, para mim, isso é muito bom. Só que eu não preciso ficar com isso sozinho. Eu quero lhe dar para você também. Então, meu convite para você é exatamente que você esteja conosco essa semana para a gente estar estudando esse livro, tá? Algumas vezes, se eu sentir necessidade, eu trago algumas coisas escritas. Se não, é bom que você vá pelo menos ouvi-lo ou lê-lo também. Porque do livro mesmo, para estar lendo com você, eu não quero. Porque não é um clube do livro, tá? Na oportunidade que isso aconteceu, né? Na oportunidade que isso aconteceu, essa entrevista, então ele teve essa oportunidade de fazer esse acesso à mentalidade, de fazer essa entrevista, e aí ele aproveitou para fazer uma série de perguntas, né? Já que estava vivendo aquela situação toda, ele queria entender as respostas, né, que o diabo dava. Ele também quis entender se aquilo fazia sentido, e é o que eu convido você. Se a gente
olhar as respostas que foram dadas nesse livro e a gente entender, a gente vai também entender por que é que existe tanto sofrimento, tanta pobreza no mundo, por que é que a miséria humana, a miséria tomou conta da humanidade, tá? Se a gente entender, se a gente quiser aproveitar durante estas lives, nós vamos nos libertar de tudo que nos faz sermos exatamente escravos da vontade do capeta. Você nunca faz a realidade que você quer. Você tem vontade, mas você não consegue adiantar-se, você não consegue avançar. Então o Jacob, ele traz essa síntese maravilhosa, ele fala assim: você precisa entender que nós vivemos duas forças universais. São duas forças que regem o universo. A gente tem a força progressiva e a gente tem a força restritiva. A força progressiva é aquele momento que você vai buscar dentro de você e você encontra os seus desejos, você encontra os seus sonhos. É aquela vontade íntima que queima em você e você sabe que você tem capacidade. Você sabe que você pode entregar mais do que o que você está fazendo. Você sabe que se você for fazer, e no fundo você até sabe que você é merecedora. Porque você se reconhece como filho, como imagem do pai que te criou. Então você sabe que isso aqui é seu, mas quando você vai partir para cima, você não consegue. Por quê? No momento que você está tendo a força progressiva, que você quer ter uma vida melhor, você quer dar uma coisa melhor para os seus filhos, você sabe que merece mais do que o que você tem. Ao mesmo tempo vem essa outra força restritiva. Essa força restritiva é o que vai nos impedir de realizar tudo aquilo que está vindo como um turbilhão. Tudo turbilhão, né? Você está pensando, você está querendo, você sabe, você tem um desejo, mas aí aquela força lhe puxa para baixo, tá? E essas são as duas forças que vai reger o universo sempre, tá? Você vai ter a que te restringe, que é a força restritiva, é aquela que está te segurando. Camila Andrade, seja muito bem-vinda. Essa força restritiva, e Cris também, seja bem-vinda. Essas duas forças que regem o universo, a força progressiva, que é a que você tem, vem de dentro de você, você sabe que pode entregar muito mais. Você conhece, você sabe até o que tem que fazer. E a força restritiva, que mesmo você sabendo, você não consegue fazer, tá? Quando você quer avançar, quando você vai dar o passo, mais você é puxado para baixo. E quando você pensa, quando algo novo, aí, cara, você precisa estar muito ligado, porque sempre que vai acontecer uma coisa muito boa, um movimento muito bom para a sua vida, começa o turbilhão, começa a acontecer de tudo para você perder o foco. As pessoas que tinham que lhe apoiar não lhe apoiam, as pessoas que poderiam lhe amar nesse momento não lhe amam, tudo acontece. Por quê? Porque o diabo, ele não cria nada, mas ele conhece o futuro e o que lhe espera, o propósito que lhe espera, a missão que você tem. E por causa disso, José Roberto Leite, seja muito bem-vindo, meu compadre maravilhoso, seja bem-vindo, tá? Então, quando você chega e você sabe que você tem um propósito, e o diabo também sabe que você tem esse propósito, ele só quer lhe distrair, ele só quer lhe roubar. Então você sabe tudo isso, você quer ir, só que ele conhece o teu futuro. Então ele começa a lhe puxar, ele começa a colocar coisas erradas, ele começa a lhe distrair, ele vai lhe puxando. Ele não cria nada, mas ele, por conhecer, ele lhe atrapalha. Esse é o trabalho dele, é lhe distrair, é lhe dispersar. Se você, durante essas lives, você também se dispersar, se você estiver fazendo a leitura do livro e você se dispersar, pare, toma um banho, faça alguma coisa, faça um café e volte com o foco. Porque senão você só vai ser mais um livro, mais obesidade, mais conhecimento, mas você não se liberta, tá? Estou vendendo bem isso. Estou vivendo bem isso aí? Acho que foi isso, né? Que você quis colocar. Saiu vendendo, tá? Essas duas forças, entendam bem, tá? Que a gente tem essas duas forças que equilibram o universo, a força negativa e a força positiva, tá? Quando a gente está querendo avançar, a força positiva puxa para baixo. Então essa é a primeira lição do livro, a primeira lição do Mais Esperto que o Diabo, é que a gente tem duas forças no universo, a progressiva, que é aquela positiva, tá? E a restritiva, que é aquela força negativa. A força negativa é exatamente a ação do diabo impedindo você de crescer em direção aos seus sonhos, aos projetos, às suas metas. Então vai vir sempre alguma coisa, que foi assim que ele, mesmo conhecedor, Napoleão Hill, mesmo conhecedor de tudo que poderia fazer para sair daquele momento em que a recessão estava acabando com os Estados Unidos, ele sabia muito bem o que fazia, mas ele não tinha essa coragem, ele não tinha o estado de espírito. Por quê? Porque a cabeça dele estava tomada, o inimigo estava tomando conta e estava ali colocando. Então, se nós temos essa certeza que nós somos imagem e semelhança do Senhor, né? Nós fomos criados, nós somos seus filhos amados, nós temos o sopro da vida, nós temos a centelha divina dentro de nós. Então, a quem agradaria não ser aquilo que o Senhor quer que seja, né?
Quem poderia lhe agradar? Gratidão aí, compadre, começar a seguir, tá? Vai lá no YouTube também, Maria Viana X, tá? Tô à disposição, tô precisando lá de seguidor também. Então, nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Nós temos uma centelha divina dentro de nós. Então, quem nos haveria de impedir de nos realizarmos, de termos uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida de alegria? A quem agradaria você não ter nada disso? Raimunda, seja bem-vinda, viu? A quem agradaria você não ter essa vida aí de felicidade, essa vida de alegria, essa vida de prosperidade? A única pessoa que se agrada com isso, que se agrada com o sofrimento, que se agrada com a miséria, que se agrada com tudo, é exatamente, boa tarde, meu amor, é exatamente o diabo, tá? Então ele é quem se sente feliz de nos impedir de quê? De você cumprir com a sua missão. De você não chegar no seu propósito. O único que é inimigo do seu propósito, que quer ver você longe dele, é exatamente o maior inimigo de Deus, tá? Então, por isso que a gente não pode ter esse egoísmo de estar se jogando, de estar com medo. Quantas pessoas não têm medo de ler isso aqui só por causa do título? Falo de mim. Eu conheci esse livro há, sei lá, uns 3 anos atrás, mais, né? Porque só de Covid nós já estamos aí em 2. Então, há quanto tempo que eu via isso e eu não tive coragem, porque eu achava que... E de verdade, né? Tá tudo certo, porque o subconsciente, ele só deixa a gente acessar aquilo que ele já tem capacidade. Então, talvez se eu tivesse lido isso aqui há 3, 4 anos atrás, eu nem tivesse fazendo o que eu tô fazendo hoje. A gente vai galgando mesmo devagar, tá? Então, essa é a primeira lição do livro. Nós temos 2 forças que equilibram o universo. Uma força positiva e uma força negativa. A força positiva que é o teu progresso e a força negativa que é aquela que puxa, que lhe restringe, que lhe puxa para baixo, tá? Essa força negativa é a atividade do diabo. A atividade dele é exatamente essa. É lhe puxar para baixo, é não deixar você avançar, tá? No começo da entrevista, que hoje eu quero só fazer, eu coloquei aí para vocês, ó, mais esperto que o diabo, hoje eu quero fazer apenas a introdução. Então, no começo da entrevista, o diabo responde para Napoleão quem ele é. Se você pegar o livro, se você escutar o livro, quando vai começar a entrevista, ele já responde quem ele é. Então, nós precisamos entender esse conceito para a gente poder saber, né? Para a gente poder saber e nos libertar dessa força negativa, dessa força restritiva. A gente deve, depois de se libertar, depois de conhecer, a gente deve cultivar, a gente deve estar ali, ó, só cuidando de ter apenas uma força. Se o universo tem 2 e ela tá ali, o universo não vai... O que você buscar, tem. Então, se você buscar pela força negativa, você vai ter. Se você buscar pela força positiva, você vai ter. Então, pra gente poder só estar cultivando essa força progressiva, tá? Aí eu pergunto pra você, o que é que nos segura? Tá? O que é que nos segura? E vai ser sempre ali a energia negativa. Essa energia negativa, essa energia que lhe consome, essa energia que tira de você as forças do que você precisa. Você sabe o que fazer, mas você não faz, que é a procrastinação. Você deixa para amanhã, você empurra, você vai levando, você fica com medo. Então isso aqui é a ação, a atividade do diabo. Essa é a força negativa, é onde ele age, tá? Que existe, é uma força que existe, ela é real, e na entrevista o diabo dá o endereço direitinho onde é que ela mora, tá? Onde é que mora essa força negativa? Onde é que está essa força? Onde é que ela reside? A residência do diabo é a nossa mentalidade, é a nossa mente, é aqui na mente das pessoas que ele vem fazer morada. Então a gente precisa estar muito atento. Deixa eu ver o que a Ari coloca aqui, ó. Eu só consegui ouvir o audiobook na 4ª tentativa. O medo tomou conta, mas quando consegui foi libertador. Já ouvi 3 vezes. Ó, pra você, né? É exatamente uma das armas que ele mais gosta, é exatamente essa do medo, tá? Então as forças restritivas são mentais. Deixa eu até fazer aqui um print para poder colocar isso aí depois lá com você, tá? Então, as forças restritivas, elas são mentais. São as nossas crenças. Quais são as forças negativas? As crenças que a gente tem, os paradigmas que a gente tem, o que as pessoas disseram de nós e a gente acreditou, ou até mesmo quando você se identifica achando que você é aquilo que você pensa de você, tá? Então, essas são as piores coisas, tá? As forças restritivas são mentais, as nossas crenças e condicionamentos. Ela é a nossa programação mental. É como o diabo, ele vai falando em nossa mente e ele vai construindo essas forças negativas. Ali o bicho é tão pequenininho, você começa a alimentar e você vai vendo ele crescer e tomar conta de você cada vez mais. Então essa maneira didática, né, do Jacob nos ele nos ensina, ele traz clareza. Tá? Quem puder acessar e quiser, o Clube dos 5
né, Jacob Petri, mas até mesmo no seu Instagram tem muito conteúdo bom. Ou você ouça o livro, você leia o livro, procura, cara. A gente tá aqui para se desenvolver. É tão bonitinho a gente falar assim, o nosso propósito é se desenvolver para ajudar. Então vamos se desenvolver para poder a gente estar ajudando outras pessoas, as pessoas que estão do nosso lado, tá? E aí você vai expandindo. Essa semana, né, vai ser esse o conteúdo. Se a gente ficar por aqui, eu prometo a vocês que tudo que o Jacob vem ensinando sobre esse livro, eu vou trazer para que a gente esteja cada vez mais nos libertando, porque o contexto é atual, tá? Esse livro já vai fazer 86 anos que ele foi lançado. Então você imagina, né, que ele, aqui no Brasil ele foi lançado agora em 2014, acho que 2014, mas ele estava lá escondidinho há 86 anos, tá? Que ele não tinha sido publicado. Então eu consegui, o Napoleão Hill, ele conseguiu extrair ali do diabo quando é que ele controla a humanidade. E ele dá a quantidade de pessoas que ele controla. 98% das pessoas... 98% das pessoas ele consegue controlar a mentalidade. E aí a gente vai vendo ali também na economia do mundo, né? A pirâmide financeira, se você for observar ela, 95% das pessoas vive de uma forma que não tem muita abundância, né? 95% das pessoas elas vivem com a renda muito pequena, uma renda muito estreita, né? Que Deus continue abençoando vocês. Trabalho me chama, próxima live vejo toda. Vai ficar gravado, viu, meu compadre? Fica aí no perfil também gravado, tá bom? Bom trabalho para você, Deus abençoe. Então o diabo ele diz o seguinte: eu controlo 98% das pessoas, por isso que eu exijo até respeito. Eu exijo que você me dê respeito. Por quê? Porque 98% da mentalidade das pessoas sou eu que domino. E você vai ver que 95% das pessoas do mundo, elas não têm uma grande renda. Elas vivem, mas uma turma vive ali mais ou menos, outra turma sobrevive e o outro vive ali na margem da miséria mesmo, tá? O diabo disse que com o domínio de 98% da mentalidade das pessoas, ele produz. É ele quem faz essa produção de toda a miséria que existe. Toda a miséria do mundo que existe, ele consegue fazer essa produção. É como se o seu trabalho é exatamente esse. Essa é a sua missão. E ele se sente ali muito orgulhoso, porque ele performa muito bem. Todos os dias ele performa muito bem, tá? Ele é um bom profissional naquilo que ele faz. Então ele nos controla. Ele vai ocupando a nossa mente, os espaços vazios que você vai dando, ele dá a receita como é que ele faz. Então, o espaço vazio que a gente vai deixando na nossa mente, é aí onde ele vai entrando, vai virando a morada dele. Então, quando ele encontra esses espaços vazios, ele vai semeando, ele começa a semear. E aí, para ele controlar, né, a nossa mentalidade, ele começa a semear, ele começa a colocar as sementinhas dele. Que tipo de semente que ele coloca para cada vez mais? Ele tinha um terreno, ele tinha um espaçozinho vazio, você olhou, você viu um terreno, daqui a pouco você já vê toda a plantação. E quanto mais você alimenta aquilo, mais aquilo cresce, que é o normal, né? O normal da natureza é isso, é você, quanto mais sementes você põe, quanto mais sementes você cuida, mais você vai ter mais daquilo, tá? Deixa eu só ver aqui esse comentário. A Raimunda, estou lendo pela segunda vez e agora é se desenvolver para se libertar, porque quer ser controlado pelo diabo? Ninguém, né? Tânia Batista, seja muito bem-vinda, viu? Então, qual a força que ele usa para poder estar segurando? Qual a energia que ele usa para poder estar ocupando esses espaços vazios da nossa cabeça? A energia que ele mais usa é o medo, tá? A energia, tudo na vida é energia. Então, a energia, né? A emoção, né? Então, a Luciano, seja bem-vindo. Luciano Pimentel. Então, quando ele usa, ele encontra a nossa mentalidade vazia, ele começa a semear, botar aí essas sementes, e botando essas sementes, a gente é quem vai cuidando de alimentá-las, né? E quanto mais a gente alimenta, mais ela cresce. Então, a semente que ele mais prefere é a semente do medo. Então, ele mesmo diz que a maior estratégia que ele tem para controlar a nossa mentalidade é plantar essas sementinhas do medo, tá? E à medida que essas sementes vão germinando, vai produzindo e aumentando até ocupar totalmente a nossa mente, tá? A sua grande artimanha para poder estar nos controlando é exatamente estar ali nos dominando por conta do medo, né? Ele foi responsável, disse o diabo, né, para Napoleão Hill, que ele era o responsável por essa crise, essa crise de recessão. Paula, seja bem-vinda, meu amor. A Baixada Santista aqui. Quem disse que a Baixada Santista não aparece, Rai? Olha o povo aí, tá?
Então, essa crise, essa recessão de 1929, o próprio diabo disse que ele foi o culpado, era a obra dele, né? Então, essa crise nos Estados Unidos, ela matou milhões de pessoas de fome, né? E o próprio Napoleão Hill, ele se sentia envergonhado. Por quê? Porque ele estava nessas forças restritivas, ele estava com essas forças negativas, ele não conseguia avançar, ele conhecia, ele tinha acabado de escrever, depois de estudar todos aqueles cases de sucesso, saber o que precisava ser feito, tinha escrito ali, o seu livro ainda era um dos mais vendidos, mas ele estava envergonhado porque ele não conseguia colocar nada, tá? Então nós precisamos nos libertar dessas sementes do medo. Por quê? Porque a semente do medo é o material predileto, a energia predileta, é o que o diabo mais gosta. E aí, hoje ainda vai dar para me entregar para vocês, porque tá aqui também no livro, os 6, já que a energia que ele prefere é o medo, ele vai trazer os 6 tipos de medo que ele mais gosta, né? Porque o medo também pode ser diversificado. Então, o primeiro medo que ele mais ama, né, que ele adora, né, podemos dizer que ele adora colocar em você e colocar em mim, é o medo da pobreza. Então, esse é o medo poderoso para ele, porque quem tem medo de ficar pobre, também falta coragem de ter atitude. Então, por medo de ficar pobre, a pessoa não tem uma atitude ousada, ela tem medo de fracassar. Então, ela não fica ali, né, insatisfeita, mas ela se contém. Por causa desse medo, ela nunca vai ser a pessoa que ela tinha que ser. Por medo de morrer pobre. Então, por medo de morrer pobre, ela não avança. E aí, esse medo, ele vai... Porque tudo que é medo, você tem medo. E quanto mais você tem medo, é como Jó, né? Aquilo que eu mais temia, mais me acontecia. Por quê? Porque você está com o foco do pensamento ali. O pensamento que você não quer está no lugar errado, está pensando da maneira errada. E essa é uma das artimanhas do inimigo. É poder ocupar a sua mente com o medo que ele domina. Então, ele traz a semente, você aceita, você cultiva e ele vai ali lhe dominando, tá? O outro medo que ele gosta, né, muito, o segundo medo é o medo do criticismo. É o medo, né, aquele medo que a gente tem do que as pessoas vão falar da gente. E a gente, por medo do que as pessoas vão dizer de nós, a gente fica com medo de se arriscar. A gente, por medo de se arriscar, a gente não vai ser a pessoa que nasceu para ser. A missão que você veio para fazer no mundo, o propósito que esperava por você, você não tem. Por medo de fracassar e reconhecer que fracassou, você não vai ser essa pessoa. Por quê? Para você ser essa pessoa, e Deus não desenhou nada menos que não fosse o seu sucesso, você, por medo, você não chega lá. Por quê? Para você fazer sucesso, você vai ser testado pela vida. A vida vai lhe testar, a vida vai lhe deixar preparado. Então, cada vez você fica com medo daquilo. Mas o sucesso, ele vai exigir risco, vai exigir que você seja um pouquinho mais atrevido, que você tenha ousadia, que você tenha atitude. Então, por medo de fracassar e do que as pessoas vão dizer do seu fracasso, você fica com medo de errar, termina não fazendo nada. Um outro medo que o diabo gosta de trazer e colocar no nosso coração e a gente aceita é o medo da doença. Você fica com medo de adoecer, com medo de ficar doente. Então, a doença é algo que ele também gosta muito. Por que ele gosta? Porque a pessoa que fica com medo de adoecer, a pessoa que fica com medo da doença, é uma pessoa que não pensa com liberdade. Ela fica presa àquele sentimento ruim. E essa é uma das sensações que ele mais gosta de colocar na pessoa, tá? Porque a pessoa fica com a mente perturbada de tanto medo. O outro medo, né, é não ser amado. É o medo de ficar sozinho na vida. Então, o medo de não ser amado. O medo de você se tornar uma pessoa abandonada, uma pessoa que vai perder os filhos, uma pessoa que os filhos não vão entender, uma pessoa que o cônjuge não vai querer, uma pessoa... Eu não vou nem encontrar um cônjuge, eu não vou ter uma... Todo mundo nasce para ter alguém, para não viver sozinho. Então, esse medo de não ser amado é um dos maiores medos que o ser humano também tem, tá? Ou de perder quem ama e ficar só. Às vezes você tem ali quem você ama e você quer tomar conta como se fosse seu. E nada é nosso. Então tudo que possa atrapalhar você como filho de Deus, como imagem e semelhança de Deus, é exatamente o que ele gosta de fazer. Um outro medo que ele gosta é o medo que a gente tem de ficar velho. Não é porque você não vai se cuidar, né? Eu mesmo fiz uma série, acho que de 5 lives, né? Para envelhecer bem, como você vai envelhecer bem, né? Então foi uma semana para falar de hormônio, uma semana para falar dos hormônios, né, que a gente precisa cuidar, uma semana para falar de atividade física. Então você envelhecer bem, porque envelhecer vai todo mundo, só não envelhece quem morre, quem fica no caminho. Então você prefere viver, que é uma coisa maravilhosa, ou você prefere, por medo de não envelhecer, você prefere já morrer. Então esse medo de envelhecer, de ficar velho, de não envelhecer bem,
é que ele também gosta de colocar nas pessoas, né? Então você só precisa se preparar, porque você vai perder muitas coisas, né? Porque o corpo vai se transformando, mas à medida que o teu corpo vai se transformando, você vai perdendo toda aquela adrenalina, você vai perdendo aquele vigor da juventude, você também, porque o jovem ele só tem a força. A força e o sonho, ele não tem experiência ainda. O velho, o idoso, o adulto, depois o idoso, ele vai adquirindo, ele vai perdendo força física, mas a mentalidade dele, a alma dele, o espírito dele vai avançando muito. Então ele vai ficando pleno, ele vai ficando sábio. É só saber. Só que ele não quer, o inimigo não quer que você chegue lá no final para fazer a sua passagem de retorno de volta para a morada eterna. Ele não quer que você chegue pleno. Ele quer que você chegue como? Assustado. Ele quer que você chegue revoltado. Ele quer que você chegue mal, tá? Lúcia Barbosa, seja bem-vindo. Não mata, mas paralisa, né? O medo, né, de ficar velho não mata, mas paralisa, né, o Ari? Então a gente fica assim. Desses maiores medos que o inimigo gosta de colocar na gente é esse da gente ficar velho. Então, por medo de ficar velho, você não envelhece bem, tá? E o último medo que ele mais gosta de colocar nas pessoas é o medo da morte. Então, quando ele coloca o medo da morte, a gente, por temer a morte, por não entender a morte, né, você acha que o contrário da vida é a morte, e nunca vai ser, porque a vida não tem fim, a vida é eterna. Então, você só vem aqui fazer uma experiência. Você não é isso que você vê, esse corpo que você está com medo de envelhecer, esse corpo só vai se transformar. Nós somos humus, nós somos terra, nós para a terra vamos voltar, tá? Assim como todas as coisas são energias, nós também somos energia. E essa energia, ela volta para o mesmo lugar de origem, a energia do corpo. Mas a nossa alma vivente, o nosso espírito, o sopro da vida, ele volta para a casa do Pai. Então, para que você vai ter medo da morte se você sabe que vai findar? Então é você aproveitar bem essa aventura, porque daqui ninguém vai sair vivo. Você aproveitar bem essa aventura, você se desenvolver, você viver maravilhosamente bem com o que você tem, agradecendo todos os dias e avançando todos os dias, não se deixando prender, não deixando espaço na sua mente para o inimigo estar vindo fazer morada e estar comandando você do jeito que ele quer. Tá? Essa é a lição do livro, é você aprender que você é dono dos seus pensamentos. Se você deixar uma brecha, ele vai entrar, ele vai tomar conta, tá? Então esse medo da morte, que a gente tanto teme, é porque você pensa que você é esse corpo, você pensa que você é aquela imagem, a gente falou muito disso nas 16 leis do sucesso, você pensa, você se identifica com aquela imagem, você pensa que você é aquilo, então você, por causa desse ego, você não deixa esse ego morrer. A morte que acontece não é a sua morte física, não é a sua morte espiritual. A morte que acontece é exatamente a do ego, aquele que você pensa que é, aquele que quer ser mais do que o que você é, que vai voltar para a casa do Pai. Então, o contrário da morte não é o contrário da vida não é a sua morte. O contrário da vida é o seu nascimento. Quando você nasce, você se afasta um pouquinho da vida. Aí você vive e você volta para a vida. Você nunca vai morrer. A gente fica aqui confundindo, né, achando que porque eu morri acabou tudo. Acabou tudo nada. Acabou só aqui a validade do seu bilhete aqui no parquinho. Você veio para cá para cumprir uma missão aqui nesse lugar maravilhoso, aqui nesse Éden terrestre. Só que a gente, por medo, e é por isso que o inimigo sabe o que você tinha que fazer, ele sabe o propósito que você tem aqui, então ele não consegue criar, mas ele consegue atrapalhar o que você tem. Então o único que vai conseguir ficar feliz, o único que consegue ser bom para ele é exatamente o inimigo de Deus. É você não cumprir, é você se deixar amedrontar. O livro, o mais esperto que o diabo, quer dizer exatamente isso. Você tem que tirar da mão dele, tirar esse poder que ele tem de deixar de ocupar a sua mentalidade e comandar você para onde quiser, tá? Deixa eu só ver esses comentários aqui. Lúcia, seja bem-vinda. Lúcia Barbosa, seja muito bem-vinda. O meu medo é de tomar a condição de carro. O meu medo é de tornar a condição de carro. O meu medo é de tornar a condição de carro. Eu acho que saiu algum erro de digitação aí, né? É de você dirigir? Esse é o seu medo de dirigir? Olha, o melhor remédio para a gente se livrar do medo é não aceitar que o medo é seu. Não tome posse daquilo que Deus não lhe deu. Deus lhe deu um espírito de coragem. Então isso você pode tomar posse. Agora os medos que a gente cria, é espaço que a gente vai deixando para o inimigo vir colocando. No comecinho da live eu estava falando. São sementes que ele vai, a arma que ele mais gosta é exatamente do medo. Aqui eu só estava destrinchando os 6 tipos de medo que ele mais gosta. Mas a energia que ele mais gosta de trabalhar conosco é exatamente o medo. Por quê? Porque ele planta essa plantinha na nossa cabeça que a gente não pensa.
tá? É ele quem vem pensar por nós e aí ele toma conta, tá? Esse medo, para encerrar aqui, esse medo da morte, a gente fica com medo de deixar o nosso ego morrer. Então, a gente se apega a essa imagem mental que a gente tem, se identifica e aí a gente fica com medo da morte desse falso, né? Desse ego que não somos nós, tá? Então, o diabo ele diz lá na entrevista dele, né? É verdade, Maria. Como posso comprar o livro? Olha, esse aqui eu pedi pela internet, né? Porque acho que com 2 dias já estava na minha porta. Parece até que já estava esperando que eu ia pedir, né? Se você não, você pode comprar, ou você, para quem gosta, né? Porque eu já mal comecei, eu já comecei rabiscando, né? Aqui, ó. O lápis fica dentro, né? O lápis fica dentro porque eu já vou rabiscando. Mas quando eu não rabisco, eu escuto, porque eu não tenho muito tempo. Então eu vou fazendo as coisas e eu, ao invés de ficar pensando em outras coisas, eu começo aí ouvindo o audiobook, né? E como a Arenice colocou aí, ela por medo, a primeira vez ela nem conseguiu ouvir todo, porque a gente fica ali com alguns traumas, né? Fica ali traumatizado com coisas que a gente tem, as verdades que o inimigo foi colocando, aquilo que são os paradigmas que a gente vem trazendo, e depois ela já fez por 4 vezes. As 3 vezes que ela conseguiu ouvir o audiobook foi libertador, tá? Aqui eu não vou trazer as leituras do livro, uma vez ou outra, se eu precisar trazer algumas frases de efeito, eu vou trazer, mas eu estou mais aportada na leitura, no olhar crítico do meu mentor, né, que é o Jacob Petri, e a gente tem acesso a esse material, onde ele deu as 5 aulas sobre esse livro, então cada aula eu vou estar trazendo ele aqui para você. Quem é o autor? É Napoleão Hill, tá? Mais esperto que diabo, do Napoleão Hill, porque eu tô vindo ali de uma série de Napoleão Hill e a gente está falando aqui, quando aconteceu dele escrever esse livro, ele tinha acabado de fazer o maior sucesso com as 16 leis do sucesso, que foi a nossa última série, né? As 16 leis do sucesso, eu acho que levei 2 semanas ou 3 semanas para entregá-la. As 16 leis do sucesso foi escrita por ele e tudo que ele já tinha passado 20 anos, né, conversando, entrevistando pessoas de alto sucesso, no momento da recessão em 1928 nos Estados Unidos, ele não conseguia colocar nada em prática. E ele, por se sentir sugado, por saber que essa energia estava consumindo ele fez uma mente mestra com o capeta. Por quê? Porque ele já tinha costume de fazer mente mestra, de fazer mastermind com os autores de outros livros que já tinham morrido. Então ele, nesse momento, depois ele diz no próprio livro, que não sabe dizer se o que aconteceu foi um encontro verdadeiro com o inimigo ou se ele foi coisa da imaginação da cabeça dele. Qual a lição do livro? Não importa se foi de verdade ou não. Isso aqui para filosofia não, para psicologia é a melhor maneira de mostrar como a nossa mente funciona, tá? Ô, Lúcia, eu quis trazer isso aqui para você para dar mais um pouquinho de esclarecimento que você entrou agora há pouco tempo, tá? Luciano Pimentel, esse livro é maravilhoso, não é, Lu? Então, esse livro é uma coisa para você estar estudando, para você estar, e o mais importante, né, para as pessoas que têm medo de autoconhecimento ou de achar que vai se afastar da sua força divina, mais para dentro dela você vai, tá? Mais para cima da força divina você vai, tá? Então, o diabo diz que não importa que esses medos que ele traz pra gente, do Napoleão Hill, esses medos que ele traz pra gente, ele diz na entrevista que não importa se eles são verdadeiros ou falsos. O que importa é que eu e que você, quando a gente tenha esse medo, a gente sinta que ele é verdade, porque ele é verdadeiro. Então aí você vai lembrar de Jó. Quando você coloca a força do pensamento, a atenção do teu pensamento, que se torna o pensamento criador, quando você coloca o foco da tua atenção naquilo, então aquilo vai se repetir, porque o universo ele está para lhe servir. Você colocou o foco do teu pensamento, você vai criar aquilo que você está pensando. Então eu não quero isso, mas é nisso que eu penso. Por isso que durante as 16 leis do sucesso, a gente teve lei ali para estar falando, para estar mostrando que mesmo que você não... A gente cria a nossa realidade com o nosso pensamento. Só que a gente não cria a realidade que a gente quer. É só esse o problema. Por quê? Porque a gente não sabe pensar. A gente pensa que sabe pensar e que pensa, mas a gente não pensa. A gente deixa a atividade do cabeção. A cabeça foi feita para pensar. Então, a nossa mente foi feita para pensar, ela pensa, só que ela pensa o que ela quiser. Então, é um lindo cavalo maravilhoso que ao invés da gente sentar nele, ele é quem senta na gente. É a gente quem carrega ele, tá? Então, ele diz, o Napoleão, ele diz o seguinte: não importa que esses medos sejam reais ou não. Ele só precisa que as pessoas acreditem que são, porque se tornam reais. E aí tem a mesma função do medo real, o mesmo papel, como se verdadeiramente fossem. Então, é tão real que você sente. Você quer uma pessoa que tá assustada, que está com síndrome de pânico, que está com muito medo, não adianta você dizer para ela, Clavagnoli,
Gente, eu nunca acerto. Acho que é Márcia Clavagnoli. Seja bem-vinda, tá, meu amor? Tava com saudade de você. Porque eu fico aqui me matando pra dizer o seu nome e não consigo. Por isso que eu me lembro de você. Seja bem-vinda, tá? Eu tenho vários deles. O Luciano Pimentel coloca. Eu tenho vários deles e de outros autores, né? Seu amigo patrocinado. Ah, sou amigo e patrocinador da Jaine. Muito bem. Essa menina, a nossa vaqueira, né? Nossa vaqueira é maravilhosa. Eu fiz uma live com ela. Conhecemos a história dela, tá? Deus abençoe aí o trabalho de vocês. Olha, nós acreditamos, né? O papel do diabo é colocar esse medo. Não interessa que ele seja verdadeiro ou falso. Então, nós acreditamos que temos medo de ser pobre. E porque a gente tem medo de ser pobre, a gente vai se prevenir, a gente vai se cuidar. Lavagnoli. Maria do Carmo Lavagnoli. Eu vou tentar. Aí eu pego esse C, né, e coloco lá Clavagnoli. Gente, o Instagram acaba com minha vida. Maria do Carmo. Eu vou tentar, viu, Maria do Carmo? Vou tentar me lembrar pra eu não apanhar tanto desse Lavagnoli, viu? Mas seja bem-vinda. Então, a gente acredita que ter medo de ser pobre, e ter medo de ser pobre, não, eu tenho até medo de ser pobre, eu vou fazer tudo para eu não ser pobre. Só que o teu foco está exatamente nessa escassez. E por que você está com foco nessa escassez, ao invés de você ter uma defesa, você vai fazer esse efeito contrário acontecer. Porque o teu pensamento está ali e essa é a armadilha que ele mais gosta. Ele coloca o medo em você e aí você fica com aquilo na tua cabeça o tempo todo. Não, mas eu tô fazendo isso porque eu não gosto de ser pobre. Eu não tô fazendo isso porque eu não quero ser pobre. Então eu tô me prevenindo de ser pobre. Não, você tá atraindo cada vez mais. Lembre-se sempre, você tem as duas forças e o universo está ali para lhe servir. Onde eu colocar o foco da minha atenção, vai ser naquilo que o universo vai estar me dando. E não é ruindade dele, não. Para ele não existe nada ruim. Ele só sabe o que você está pedindo, o que você está pensando, tá? Então, essa é uma das armadilhas maiores do diabo, tá? O diabo, ele é uma energia que aqui a gente precisa entender. Tudo é energia, né? Maria, deixa gravado, por favor, quero acabar de assistir. Beijo, vai ficar. Vou deixar, por enquanto eu tô deixando tudo, tá? Vai estudar, Deus te abençoe. Então, o diabo, ele é uma energia de força negativa, tá? Doutor Luciano Eletrônico, seja muito bem-vindo, doutor Luciano. Então, o diabo, ele é uma energia, uma força negativa, que vai plantando sementes de medo na nossa mente. E porque ele controla, ele vai colocando, seja bem-vindo, viu, amado? Saudades de você. Então, como ele vai controlando a nossa cabeça, 98% das pessoas são controladas por ele. Por quê? Por vários tipos de medo. Os medos são diferentes, mas a arma que ele mais usa é exatamente a do medo. Então, ele dá preferência para dois tipos. Daquela relação dos 6, ele ainda dá preferência para dois tipos, tá? Que é o medo da pobreza e o medo da morte. Todo mundo tem medo de ser pobre e todo mundo tem medo da morte. Da morte ninguém vai escapar. E de ser pobre, quanto mais você pensa que você está fazendo coisas para se livrar, mais você está atraindo, tá? Então isso é o que vai nos impedindo de ter aqui, de fazer esse crescimento, né? De usar a capacidade que Deus deu. Cara, para que você vai ter medo? Se você entender que você, como imagem e semelhança do Senhor, Ele já lhe deu tudo para você buscar o conhecimento que lhe falta. Tá lhe faltando alguma coisa? Você busca conhecimento e você se desenvolve. Tá faltando nesse lugar aqui, não tem como, saia daí. Deus só vai pedir de você para você realizar a sua missão, o seu propósito, que já está dentro de você. Ele não vai exigir nada. Antes de você chegar, ele já sabia toda a sua vida, ele já tinha desenhado tudo para você. E você, por um momento, você topou o que ia fazer. Só que você precisa se desenvolver quando você chegou aqui. Você saiu dele sabendo o que ia fazer. Quando você chega aqui, não tem condições de você já saber tudo. Não tem, porque senão você seria apenas um boneco manipulado. Então você tem o livre-arbítrio para você se desenvolver, mas se você, conhecedor, e cada vez mais tem condições de você estar conhecendo tudo, você se jogar na mão dele. Você se colocar na presença dele, você colocar-se para fazer o que precisa ser feito, sabendo que ele, para mim, Deus, para você pode ser a centelha divina, pode ser uma força superior, inteligência superior, pode ter alguém que é mais do que você, só espero que você tenha uma crença. Então você precisa entender que essa crença, ela nunca vai fazer nada por você no seu lugar. É você quem vai fazer, é você quem arregaça as mangas, é você quem deseja, é você quem faz. E aí o inimigo de Deus, que vai sabendo que você vai indo para um lugar que para você vai ser bom, ele vai fazer tudo para lhe distrair, para lhe dispersar, porque esse é o trabalho dele, é atrapalhar você aqui na vida.
Tá? Então a gente precisa estar desperto por isso, porque você não precisa estar se comparando com ninguém, você não precisa achar que você não tem. Então ele vai impedindo ali o teu crescimento, de usar a capacidade que você tem, os conhecimentos que você tem, o que você possui que você está com medo de colocar. Quais são os demônios que você está alimentando? Quais são os demônios que você está alimentando do medo que você tem? O que é que ele tem plantado na sua mente e você tem deixado, tá? É bom que a gente se pergunte por isso, tá? Deixa eu ver aqui o que é que vocês andam colocando. Doutor Luciano chegou, muito bem. Napoleão Hill é o nome do autor do livro. Isso aí, gente, o livro é maravilhoso, né? Napoleão quis saber, e ele ficou sabendo, quem eram, porque se ele domina 98% das pessoas, né? 98% das pessoas ele tem o domínio da sua mentalidade. Então Napoleão perguntou quem são os 2% que são os maiores inimigos do diabo. Quem são os 2% que ele não conseguiu dominar? E aí o diabo disse que ele não consegue dominar as pessoas que pensam. As pessoas que pensam livremente, as pessoas que têm liberdade de pensar, as pessoas que dominam o seu pensamento. Porque o restante todo tem preguiça de pensar. Pensa que pensa. E aí a gente deduz, né? A gente chega nesse problema, a gente deduz, então eu estou livre do diabo. Porque eu penso. Cara, eu penso sim. A gente pensa tanto que a gente gostaria de pensar, gostaria de parar de pensar e não consegue. Por quê? Porque a atividade mental, a atividade de pensar, ela toma conta de você de dia e de noite. Nem de noite você descansa porque a tua mente está ali, ó, trabalhando, tá? Então, a gente não pensa, a gente tem a atividade mental, atividade de pensar. O pensamento consciente, o pensamento criador, o pensamento que realmente cria uma realidade, ele demanda de uma escolha. Nós temos que escolher o que pensar e por quanto tempo eu vou pensar sobre isso. É um problema de matemática. Você não tem ainda a solução, você vai pensar, você vai se debruçar em cima daquilo. Você só vai parar quando você descobrir a resposta. Você tem um problema na sua casa, na sua família, você vai se debruçar, você vai buscar uma solução. Então você determina que você vai pensar sobre aquilo. Com uma pessoa, com duas, sozinho, mas você vai parar e você vai pensar. Você determina até tempo para isso, tá? Quanto tempo você vai fazer isso? E aí a gente não faz isso, a gente deixa a mente involuntária pensar o que ela quer. Pensar o dia todo, sem a gente nem estar escolhendo. Aí, por você não estar escolhendo, a mente está ali, ó, só na atividade. Você liga a máquina, mas você não seleciona o material, o diabo vem e coloca esse material aí na sua mente. E aí o dia todo a gente fica ali sem perceber até mesmo o que a gente está pensando, tá? A maioria de nós, se a gente for parar, se for honesto, a maioria de nós a gente sente uma voz conosco falando o dia todo, tá? Essa voz, que é a serpente tagarela, ela fica no nosso pensamento o tempo todo. Você pode estar lavando, você pode estar passando, a Jaine pode estar andando a cavalo para entregar os produtos dela, uma terapeuta pode estar aqui. Se ela não tiver 100% presente, ela se ferra todinha, porque ela não sabe mais nem o que é que o mentorado dela, que o assistido dela, que o cliente dela, que o paciente dela está fazendo. Por quê? Porque a cabeça dela está ali pensando. Então você precisa estar o tempo todo no momento presente. Senão a gente vai ter aquela voz que passa o dia todo. Você está lavando uma louça, você está pensando em alguma coisa do passado, tá? Então pode ter sido um passado lá da tua infância, pode ter sido da tua juventude, pode ter sido de ontem, pode ter sido o marido ou o filho que não fez o que deveria ser feito. Você vai estar sempre com a cabeça pensando. E eu sei muito bem o que é isso que eu costumava dizer. Eu não tinha uns cavalheiros na minha cabeça, eu tinha uma fazenda toda, tá? Eu tinha uma fazenda toda me pegando, né? Prepara que já quero um livro desse aí. A capacidade de pensar, nossa, é incrível. Só que você não está tomando conta do teu pensamento. O inimigo vem e vai trazendo as sementinhas, colocando para você pensar o que ele quer que você pense. Então você começa a pensar nas raivas que te fizeram, nas coisas que aconteceram. Nós somos muito bons para estar ligados ali a todos os sentimentos do passado e principalmente as coisas negativas. Por quê? Porque foi o que ficou registrado com sentimento na gente. Então o próprio inconsciente vai estar trazendo aí essas armas, tá? E a gente vai estar colocando para fora, vai ficar remoendo ali, remoendo coisas antigas ou coisas perto. E aí você termina passando o dia todo pensando exatamente as coisas que você não gosta. Então você pegou a tua energia criativa, você pegou o teu dia e você ficou ali gastando com coisas que eram ruins. Na hora que você for dormir, você tá ruim. Se você fez isso durante a noite ou se você acordou de madrugada, você já se levanta com uma energia ruim. E o que é que quem mais gostaria de ver você afastado da sua missão, afastado do seu propósito, que não fosse o inimigo para trazer? Quanto mais você tá pensando, mais ele vai trazendo, tá? Geralmente essas coisas são do passado, geralmente elas são negativas, que a gente vai cultivando ali como
como se fossem ervas daninhas. Só que a gente vai cultivando essas ervas daninhas, não é mais no território nosso, porque o inimigo já tomou posse. Ele já tomou conta, é propriedade dele a tua cabeça. Então você não sabe, mas ele está por posse. Então tudo que você jogar ali, ele vai transformar em coisa ruim. Aí você vai me dizer, imagina, eu pensei numa coisa maravilhosa do passado. Ótimo, aí ele vai pegar e vai começar a mostrar que o seu presente não vale nada. O teu passado era tão bom, aquilo aconteceu, foi tão bom, por que não pode se repetir? Então ele vai tirando o brilho do teu presente. Se você não está semeando, não está prestando atenção nas sementes que você está colocando agora no teu presente, o teu futuro vai ficando como? Como é que você não vai ficar assustado? Então mesmo que você, exatamente por não estar tomando conta do pensamento, ele vai semeando ou vai transformando o que você está colocando, porque é ele quem comanda, tá? Ele vai fazendo você estar fazendo comparação. E no final dessa comparação você vai terminar ressentida com o presente, tá? Ou você já tá no presente, você vai estar sempre ressentido, remoendo, você tá sentido com aquilo, então você tá ressentindo aquilo de novo. Se foi uma coisa ruim, você sente tudo de novo. Se foi uma coisa boa, você sente tanto que aquilo é tão bom que tá fazendo falta, agora você tá ressentido de novo, tá? Uau, disse e falou completamente tudo, não é verdade? Então, quando nós pensamos em algo para o futuro, essas forças restritivas vão trazer exatamente o exemplo das coisas negativas que nos aconteceu e vai mostrar que isso não vai dar certo, que você vai se ferrar de novo, que você vai se machucar de novo. Então, ele vai buscar anular a força positiva. Você está pensando, é exatamente aquela força que no começo da live eu dizia para vocês. Aquilo que a gente vem de dentro, aquela vontade, aquele desejo de realizar os sonhos, isso e aquilo. Só que você quer projetar isso para o futuro e aí, por não estar dando conta dos seus pensamentos, o inimigo nesse momento vem e transforma tudo. Vai começar a lhe botar medo. Você se lembra que não deu certo? Você se lembra que você vai passar vergonha de novo? E aí aqueles medos, aqueles 5 medos que eu trouxe para vocês, eles vão aparecer de novo. Que eu trouxe não, né? Porque eu só repliquei, tá? Então, quando nós projetamos o futuro, nós só pensamos nas coisas negativas. Nós não temos condições de ficar colocando ideias boas e segurando essas ideias boas. Por quê? Porque o território já é dele. Então, eu apresento uma coisa boa, ele me apresenta 10 ruins para eu estar me lembrando. Tá? Então a gente termina perdendo território, por quê? Porque um momento da vida você deu brecha, você deixou lugar, você deixou espaço. Por a sua mente estar vazia, ele vem e faz morada. Onde é que ele reside? Ele reside na mentalidade vazia. Apenas 2% das pessoas escolhem os pensamentos que querem ter, os pensamentos que vão criar, os pensamentos que eu quero colocar foco. Eu, né, a minha mentora, acho que ela não está mais na live, né, a Josane Jesus, ela tinha um costume e eu copiei para mim. Você coloca o seu celular. Ontem mesmo a gente estava numa palestra, né, da Raimunda, que também estava aí na live, e aí a gente comentava sobre isso, né? Sobre a força do pensamento. Então não é você achar que você tem um pensamento positivo e tô aqui torcendo porque eu tô com a minha mentalidade positiva. Isso é mania que a gente vai aprendendo, que as pessoas não vão ensinando direito. Você tem que ter força positiva, você não pode pensar em nada negativo. Vai ensinar as pessoas. Você não pode estar com a sua mente aberta sem prestar atenção no que você está pensando. Traça ali o seu propósito. Vai ler as 16 leis do sucesso. Nós acabamos de entregar ela semana passada. Então você vai ver que a primeira lei do sucesso é você ter o seu propósito definido. A partir do momento que você termina de determinar o propósito que você tem, que você traçou, o sonho que você tem, você vai começar a trabalhar em cima dele. E aí você vai fazendo lei a lei, lei a lei. Por que é que o Napoleão se sentia tão envergonhado, tão humilhado? Porque ele sabia o passo a passo de fazer tudo e ele não tinha força. Eu e você, a gente pode estar assim também. Aí você vai ver o que é que está acontecendo na nossa mentalidade. Quem é a força que está me puxando para baixo? E quem é que está me puxando para baixo? Está agradando a quem? Então, se eu tenho um propósito e eu não consigo chegar nele, o único que está ganhando terreno aqui é o inimigo de Deus. Por quê? Porque eu estou aqui para servir, fazer a vontade dele, tá? Então, a gente tem que estar vendo aqui, né, quantos de nós, né, tem ali um pensamento que você quer segurar para o futuro e as forças restritivas vão trazer você para baixo, tá? Você projeta e ela puxa você para baixo. Então, eu quero que você, que eu, que todos nós comecemos a pensar que tipo de semente é que a gente está plantando, né? Acho que na live, era na live, Deus, sei lá, onde que era mais... acho que foi na última live, sim. Foi na última live das leis do sucesso, na regra de ouro, onde eu contava essa história do Jacob também, né? Que o mentor dele, né, o pai da Gisele Bündchen, tinha dito para ele: você quer fazer sucesso, você quer se dar bem na vida, você pensa que a sua mentalidade ou o lugar por onde você passa, você está carregando um saco de sementes. E essas sementes é tudo aquilo que você está semeando para você colher no futuro. Então, nesse teu saco, ele é furado. Só que dentro dele tem de tudo. Você, por onde passar, você vai deixando sementes.
Sementes boas ou sementes ruins. Tudo que você passar, tudo que você semear, você vai voltar para você colher. Porque é justo, o universo é justo. Tudo que você plantar, quem vai colher é você. Então você escolhe. Eu vou passar aqui que eu sei que eu vou colher. E quando eu voltar, não importa as circunstâncias que eu esteja, mas quando eu passar recolhendo, eu quero encontrar um pomar. Então eu vou semear coisas boas que possam estar, independente da situação que eu esteja, eu posso estar me alimentando, eu posso estar num lugar legal. Ou eu só acredito que vai ter coisas boas, por que é que eu estou semeando sementes ruins? Se eu vou conhecer do bom e do melhor, da abundância, da prosperidade, quando eu voltar para recolher, por que é que eu vou ter semeado aqui espinhos? Por que é que eu vou ter semeado coisas que não vão ter frutas para me alimentar? Então, tudo que eu passo na vida, eu passo deixando coisas boas, tá? Que tipo de semente é que nós estamos plantando na nossa vida? Será que a gente não está plantando um desses 6 medos que o diabo mais gosta? Então a gente precisa tomar conta da nossa mentalidade. Deus já deu tudo, você é quem está se perdendo, tá? Nós pensamos o tempo todo só em relação ao passado. Tudo o que é passado a gente vai buscar. Então o grande problema que o diabo enfrenta, que o diabo tem, que são essas 2% das pessoas, são as pessoas que pensam livremente, as pessoas que têm propósito. As pessoas que têm propósito, né? Esse propósito está definido e elas já decidiram. Elas têm um voto secreto com o propósito delas. Eu não largo, eu não abandono. Eu vou fazer pelo tempo que tiver de fazer até dar certo, porque sou eu que faço a minha vida. Sou eu que cuido da minha vida. Sou eu que planto, sou eu que colho. Então elas não vão se deixar levar pela opinião nem pela aprovação. Não vão ter medo do que os outros vão dizer. Não vão ter medo porque os outros não vão colher nada. No final das contas, a porta estreita é só você e a sua consciência, é só você e o seu Senhor, tá? Então o maior inimigo do diabo são exatamente essas duas pessoas que pensam livremente, que dominam os seus pensamentos, que têm um propósito definido e decidido, e aí elas, por focarem nesse propósito, quem perde a força é o diabo. Ele está com o pensamento ocupado com a própria vida, com o que tem que gerar na própria vida. Não sobra espaço para o inimigo vir colocando medinho, tá? Então toda a sua atividade mental não deve passar de uma resposta automática ao seu condicionamento do passado. Então, toda a sua atividade mental não passa, não é que não deve passar, toda a sua atividade, toda a minha atividade mental que a gente tem, ela só se dá por causa do passado, está registrado. Está registrado. Então, por estar registrado é conhecimento. Então, você se baseia no conhecimento, ou porque alguém contou, ou porque você já descobriu. Só que o conhecimento que você tem exatamente te trouxe até aqui. Você quer avançar, você quer fazer coisas, você tem que buscar novos conhecimentos. Você tem que se libertar, você tem que ter mais coragem, tá? Então, traga a atenção sempre para o pensamento presente. Não deixe brechas, tá? Não deixe brechas para o inimigo estar aqui sapateando em cima dos seus sonhos. E sempre que você quiser fazer alguma coisa, você não conseguir, porque ao invés de você estar fazendo, você está com a mentalidade esperando que as pessoas possam estar lhe aprovando ou desaprovando. Tá? Essa é a maior besteira que a gente pode estar fazendo, a maior besteira que a gente faz é deixar espaço para que o outro venha e cultive aquilo que você não quer. Tá bom? Então esse é o convite que eu faço para você estar comigo e a gente vai estar destrinchando, tá? Eu não vou ler o livro para você, eu espero que você adquira o livro, eu espero que você ouça o livro, eu espero que você acompanhe o que a gente vai estar trazendo, porque você pode estar lendo o livro, assim como eu também estou lendo, mas eu não abro mão das sínteses do meu mentor e eu vou trazer para você exatamente esse olhar diferente, que é o olhar dele sobre aquilo que pode estar acontecendo aqui dentro do livro, tá? É a interpretação de alguém que sabe o que está dizendo, porque sabe fazer isso com excelência, tá? E essa pessoa não sou eu simplesmente bebo ali da sabedoria dele, tá bom? Gratidão a vocês que estavam aqui. Amanhã, quem quiser estar comigo, né? Eu vou estar muito feliz de estar aqui, porque o que eu busco, eu realmente transfiro para vocês, tá bom? Eu não tenho por que estar guardando para mim, né? Quando você terminar, avisa que eu te mando, tá? Então, beijo no coração, né? Gratidão e até amanhã, se Deus quiser, viu? Agora eu ainda não posso, tá? Para aqueles que já me acompanham há algum tempo, eu vou voltar a dar minhas malhadinhas, né? Porque eu gosto, eu sou crossfiteira ali de plantão e eu tô proibida pelo médico, mas eu já vou começar a fazer alguma coisa, porque eu não aguento mais estar parada. Então vou começar a terminar a live também assim um pouquinho mais rápido, para poder estar indo pro crossfit. Bora, Raimunda? Você precisa conhecer esse universo, conhecer esse mundo, tá? Lúcia, gratidão, tá? Gratidão a todos vocês que estavam aí. E amanhã, se Deus quiser, e se vocês conseguirem passar por aqui, pode estar enviando também. E outra, tá, gente? A gente pede porque é necessário. Deixa lá o comentário, coloca o que é que trouxe para você, né? Não é o
que eu trago não, mas é pro próprio Instagram, né? E quem puder, vai lá também, Maria Viana X, preciso de você, tá? Que se alguém por acaso não segue ainda, começa a seguir, filha, porque o negócio aqui é feito mão a mão. Eu não tenho medo, eu praticamente sei o RG de vocês, porque eu sei quem chega, eu sei quem sai. Não tem robozinho aqui não, tá? Gratidão, gratidão vocês, tá, Luciano? Cuida dessa menina linda aí, que vocês têm um futuro brilhante. Ó, beijo no coração, tá? Joana, amo suas joaninhas, viu? Cheiro, gente. Tá precisando, né? Vamos conversar sobre isso. Vou recomeçar. Muito bom, tá, Rai?